Que a graça e a paz de Cristo seja com todos nós. No Conectados com a Palavra desse dia, nós temos mais uma vez uma palavra do apóstolo Paulo, que nós buscamos em 1 Tessalonicenses 3, de 11 a 13. Ele diz assim: porque o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo prepararem nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. O apóstolo Paulo se mostra aqui como um homem de oração. Na sua segunda vinda, Jesus é um grande incentivo para o crescimento espiritual, tendo como foco a sua segunda vinda. Cada ato de abuso ou opressão será levado à justiça. Cada ato de amor ou bondade será reconhecido e recompensado. Isso Jesus diz em Mateus 10, 42, quando diz: se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Isso significa que todo o ato nesta vida, não importa quão pequeno seja, tem um significado no esquema geral das coisas do plano de Deus. Mas, para Paulo, era igualmente importante que a segunda vinda de Jesus será uma reunião gloriosa, uma reunião de familiares e amigos cujos relacionamentos durarão para sempre, por toda a eternidade, por causa do que Jesus fez. Os relacionamentos cristãos não têm data de validade. Eles são projetados para durar por toda a eternidade. Essa é a ênfase desse assunto. O que Paulo inclui em suas orações pela vida da igreja de Tessalônica? Ora, ele diz assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, assim como nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 3, de 11 a 13. Paulo pede que Deus o dirija até os Tessalonicenses e que o fizesse crescer no amor, para que o coração deles fosse confirmado em santidade e isento de culpa na vinda de Jesus. O texto de 1 Tessalonicenses 3, de 11 a 13, soa quase como uma bênção no fim de um culto de louvor e adoração. Naturalmente, Paulo desejava voltar a Tessalônica e corrigir as deficiências na fé da igreja. Isso ele diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Mas, mesmo que não pudesse voltar, ele ainda pedia e estava aí suplicando a Deus que motivasse e fizesse com que os Tessalonicenses desenvolvessem abundante amor, não apenas entre os irmãos, mas também pelos vizinhos, por todos aqueles com quem se encontrassem. Esse amor seria um componente importante do caráter deles quando Jesus voltasse. Um tanto intrigante é o comentário de Paulo no verso 13, de que Jesus virá com todos os seus santos. A expressão santos é normalmente aplicada a seres humanos em o Novo Testamento, a pessoas que creram em Jesus. Por outro lado, os textos sobre a segunda vinda de Jesus, também em o Novo Testamento, normalmente o descrevem como acompanhado por anjos, em vez de santos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus.
de Jesus em Mateus 24, 30 a 31. Outro texto, em Marcos 8,38, diz: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. E ainda, Marcos 13:27, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, quem são esses santos nessa palavra de Paulo aos Tessalonicenses? A solução que encontramos nessa questão é reconhecer que no verso 13, Paulo está adotando a linguagem de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 5, que diz assim: fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Parece que Paulo aplicou essa ideia à segunda vinda de Jesus. Os santos do Antigo Testamento são mais bem compreendidos como anjos. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu desde Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Deuteronômio 33, versículo 2. Daniel 7, versículo 10 diz: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Em o Novo Testamento, por outro lado, nós temos um novo significado para essa palavra santos. Seres humanos cuja justiça vem de Jesus são chamados santos. Em 1 Tessalonicenses 3,13, no entanto, Paulo reverte essa definição para essa palavra santos apresentada no Antigo Testamento. Seres angelicais que estão na presença de Deus, como tais, eles acompanharão Jesus, o homem-Deus, quando ele voltar à terra. Enquanto isso, e não entendendo tão perfeitamente todas essas questões, nós estamos vendo que é no trato com as pessoas que mostramos a verdadeira fonte da sabedoria. Esse é o nosso desafio. Que o Senhor nos faça crescer e transbordar, diz Paulo. Que o Senhor nos faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. É preciso que nós estejamos praticando isso. E aí nós vamos mostrar quem é a fonte, onde está a fonte da verdadeira sabedoria, nesse tratar com as outras pessoas. Nós somos os escolhidos de Deus, salvos por Jesus Cristo. Precisamos fazer a nossa parte cumprindo o nosso dever. Pai Santo, obrigado, porque em Ti nós somos santificados. Ajuda-nos a crescermos no conhecimento da Tua Palavra, e não somente no conhecimento, mas também na prática da Tua Palavra, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.